Boa noite, abre convosco. Amém. Mateus 7,13. Palavras de Jesus. Jesus diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Eu falei até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Fala conosco, Senhor meu Deus, dá-nos sabedoria. Senhor, que teu Espírito Santo nos ensine aquilo que nós não sabemos, aquilo que, Senhor, não temos, Senhor meu Deus, a fluência necessária, mas que tu possa nos dar, Senhor, dos altos céus, a tua palavra, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, Jesus, ele começa falando aqui de dois caminhos. Dois caminhos. Quando nós vivemos aqui nessa vida, nós temos sempre a escolha entre dois caminhos. Um caminho que leva para a vida eterna, um caminho da eternidade, um caminho que nos leva para Deus e para estarmos na sua presença, e um caminho que leva para a destruição, que leva para a perdição eterna. Basicamente, Jesus, ele resume aqui uma coisa que é tão simples e tão importante. Nós devemos escolher o caminho certo. E quando nós vamos ler aqui a palavra do Senhor, Jesus disse qual é o caminho certo. O caminho certo é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, ele é o caminho que leva para os céus, ele é a verdade, ele é a vida. Quem tem Jesus, ele entrou pelo caminho certo, ele conhece a verdade e ele tem a vida eterna. O que sai disso é cilada, é arapuca. Amém? E muita gente entra por caminhos estranhos. Muita gente até pela própria cobiça, ou por estar assim tão querendo buscar outras coisas que não é as coisas do reino de Deus, acabam entrando pelo caminho errado. Amém? Por cobiça, né? Agora Jesus, ele já disse que entrai pela porta. Jesus é a porta. E ele disse: ele é a porta estreita, porque tem uma porta larga. O que é porta larga? É todo o resto que não é Jesus. É porta larga, é cilada, é arapuca do diabo. Amém? Parou para pensar nisso? E Jesus, ele fala aqui muito claramente, né? Ele diz: porque espaçoso é o caminho que conduz à perdição, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, que conduz para a destruição. Muitos estão andando nesse caminho largo e entram pela porta larga, fácil, espaçosa. E Jesus, ele diz para a gente qual é essa porta. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ele é aquele que nos dá a vida eterna, e só nele nós temos vida eterna. Não tem outra pessoa, não tem outro nome dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus.
nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma outra pessoa, nem anjos, nada pode nos dar salvação nem vida eterna, só o Senhor Jesus. E ele disse que porque a porta é estreita, por que a porta é estreita? Porque a porta é só Jesus, não é Jesus e mais alguma coisa. Aliás, hoje em dia nós vivemos um fenômeno muito triste. Muita gente usa o nome de Jesus, mas o Jesus que muitas vezes é pregado não é o Jesus, esse Jesus aqui da Bíblia. É um Jesus falsificado, é um falso Cristo, é um falso Jesus, não é? Porque quando nós vamos estudar e ver a respeito de Jesus, nós vemos que Jesus, ele fala claramente as coisas, Jesus fala a verdade, Jesus não engana ninguém, Jesus ele é amor, Deus é amor, e ele tem dado a vida eterna para a gente, e ele não compactua com certas coisas que as pessoas fazem às vezes em nome dele, e pensam que porque falar em nome de Jesus está tudo santificado. Não está não. Aliás, tem gente que hoje usa o nome de Jesus, e quando eu digo isso, estou falando até de lideranças, de pastores, e de líderes, e de pessoas que usam o nome de Jesus como um estelionato. Mas eles não têm, na verdade, um compromisso, não têm, na verdade, um novo nascimento, não nasceram de novo, não são novas criaturas, e eles estão usando algo indevidamente, porque eles não têm Jesus dentro deles, e Jesus não tem nada a ver com eles. Dá para entender isso? Que não é só falar, Jesus, Jesus, está tudo certo, Senhor, Senhor, está tudo certo. Não, com Jesus não é assim. Aliás, Jesus, ele fala muita coisa aqui mesmo nos evangelhos, no livro do Apocalipse, Jesus, ele fala claramente, e ele diz aqui, acautelai-vos, porém, tenha cautela, tome cuidado com os falsos profetas. E o que é um falso profeta? É aquele que está falando em nome de Deus, mas ele não tem nada a ver com Deus, e o que ele está falando também não é de Deus, o que ele fala não é a mensagem de Deus. Ele usa o nome, ele usa para benefício próprio, mas ele é um falso profeta. Acautelai-vos, porém, tenha cuidado, porque existem falsos profetas que vêm até vocês, vestido que nem ovelha, parece ovelha, mas por dentro é um lobo devorador. Dá para entender isso? Às vezes você vê uns desenhos assim, né? Um cordeirinho com a capa de ovelha, né? O pessoal faz muito esse desenho. Mas quem fez essa figura, quem mostrou essa imagem foi Jesus, do lobo em pele de cordeiro, que por fora parece um cordeiro, mas é por dentro, interiormente, é lobo devorador. Interessante que Jesus não amacia a pílula, não, né? Ele fala duro. Quem não gosta de ouvir coisas duras, pode ouvir Jesus, porque Jesus falava. Jesus chegou a chamar alguns religiosos de filhos do diabo. Gente religiosa, gente respeitável, gente que tinha cargo, dos mais altos cargos religiosos da sua época, e ele disse para eles: vocês são filhos do diabo, e querem cumprir os seus desígnios. E quando Jesus fala isso, ele fala porque era o mesmo. E ele disse: mas pelos seus frutos vocês vão conhecer. Você vai colher uva de um espinheiro, ou vai colher figo de um abrolho? Não. Assim toda árvore boa vai produzir bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Qual é o fruto que o homem de Deus, a mulher de Deus, o salvo produz? É amor, fé, longanimidade, esperança.
amor ao próximo, domínio próprio. São os frutos que aquele que é de Deus produz, não é? Não engana os outros, não inventa mentiras para enganar as pessoas. Então ele diz aqui: você não vai colher figo de um espinheiro, nem uva de um abrolho. Ele diz: porque toda árvore tem que produzir, toda árvore boa tem que produzir fruto bom, e toda árvore má produz frutos maus. E ele diz que a árvore má não pode dar frutos bons, e nem a árvore boa dar frutos maus. E ele diz mais: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Uma árvore que não produz bom fruto. Ele está falando aqui daqueles, está falando de gente aqui, de gente que ele chamou de falso profeta, lobo vestido de ovelha, que é a árvore que produz fruto mau. E ele diz: esse tipo de gente é como a árvore que é cortada e lançada no fogo. Ele está dizendo aqui, ele está falando de condenação eterna. Então, Jesus, ele disse: pelos frutos você vai conhecer. E aqui Jesus, ele trata, um versículo que ele é talvez o mais trágico que eu penso no Novo Testamento, porque ele mostra aqui que existe uma classe de gente, e sobretudo isso, daqueles que ele chamou de falsos profetas e de lobo vestido de ovelha. Ele disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não é só usar o nome de Jesus que está tudo bem. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, Jesus entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Amém? E aí diz que no dia do juízo, no dia do trono branco, porque essa gente não vai ressuscitar no dia do arrebatamento, no dia da primeira ressurreição. Eles vão ressuscitar no dia do juízo. Quando eles acordam, estão no dia do juízo, diante do trono branco. E aí eles vão chegar para Jesus, que é o Senhor Jesus que se assenta, e é o juiz que se assenta no trono branco do juízo. Eles vão dizer: Senhor, 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 não profetizamos nós em Teu nome, nós não pregamos em Teu nome, a gente não usou o Seu nome, em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome nós fizemos muitas maravilhas, fizemos milagres. Então Jesus diz assim: então naquele dia do juízo, eu vou dizer para eles abertamente, claramente, sem rodeios: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é muito sério, porque essa gente achava que estava tudo certo, porque eles usavam o nome de Jesus, faziam milagre em nome de Jesus, expulsavam demônio em nome de Jesus, profetizava, pregava, fazia tudo em nome de Jesus, usava e abusava do nome de Jesus, mas Jesus não tinha nada a ver com eles. Isso que é trágico. Então, do que nós aprendemos com isso? Que nós temos que ser diante de Deus verdadeiros. Temos que ser verdadeiros. A gente não pode ser falso. A gente não pode ser mentiroso. Nós temos que andar diante dele em retidão. Nós vemos lá em João capítulo 3, quando Nicodemos procura Jesus. Jesus fala com aquele líder religioso, aquele mestre, professor de Bíblia. Ele era mestre em Israel, ele não dava aula de matemática, ele dava aula de Bíblia. Ele dava aula da Escritura. E Jesus olha para ele e diz para ele: Nicodemos, necessário que é nascer de novo. Aquele que não nasce de novo não pode ver o reino dos céus, não pode ver o reino de Deus. E aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus.
Parou para pensar nisso? E Nicodemos é um homem que foi realmente inteligente. Ele compreendeu e ele creu em Jesus. E ele nasceu de novo. E ele agora passa a ser um cristão, um homem de Deus também. Nós vemos pelos atos que ele faz depois da morte de Jesus, não é? Ele ouviu essa palavra, que não bastava ser mestre, ser professor das escrituras sagradas, ensinar as pessoas a respeito da Bíblia, mas ele tinha que ter algo dentro de si, tem que nascer de novo. Não basta ser frequentador de igreja. Ser frequentador de igreja não garante a salvação para ninguém. O que é necessário é você ter um encontro pessoal com Cristo. Você precisa de Jesus. Você precisa ter Jesus no seu coração. Você tem que se converter realmente, nascer de novo, ser uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Tem que ser assim. Ah, mas eu tenho uma carteirinha da igreja. E o que isso adianta? Vai chegar no céu com a sua carteirinha? Eu tenho também uma carteirinha. Vou chegar lá no céu com a minha carteirinha e mostrar lá, eu sou ministro. Não, eu preciso, como cada cristão precisa nascer de novo, precisa ser uma nova criatura, precisa ter uma experiência real com Jesus, precisa ser de Jesus de verdade, e manifestar a esse mundo o Senhor Jesus, e ter Jesus dentro de si, e tem que conhecer Jesus, e ser conhecido dele, para que nós tenhamos a vida eterna. Parou para pensar nisso? E Jesus diz: todo aquele que escuta as minhas palavras e pratica, e coloca em prática, eu vou comparar ele com um homem prudente que edificou a casa sobre rocha. Aqui ele fala essa parábola da casa sobre a areia e sobre a rocha. Ele diz que aquele que ouve as palavras dele e cumpre, é como aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio chuva, bateu vento, veio enxurrada, e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras, pode conhecer as palavras, ouviu as palavras, mas não obedece, vai no sentido contrário das palavras de Jesus. Então eu vou compará-lo a um homem insensato, que edificou sua casa sobre areia. Desceu chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram contra aquela casa, e a casa caiu, e foi grande a sua queda. Então, para que nós saibamos, essa é a base da nossa vida. Nós precisamos realmente ser convertidos. Não adianta ser membro de igreja, somente membro. Não adianta ser membro, pastor ou qualquer outra posição eclesiástica. Precisa ser convertido. Precisa realmente ter Deus no coração, Jesus no coração, e manifestar ao mundo Jesus, e manifestar ao mundo a palavra de Deus em verdade, com o amor de Deus no nosso coração. Amém? E aí, existem os frutos do Espírito, né? Mas eu quero mostrar aqui, vou passar para a segunda parte. Essa é só a base. Acho que dá tempo, hoje é especial, né? Mateus 24, 11. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 11. Olha aqui, profecia de Jesus. E Jesus, quando fala as coisas, é porque é verdade. Jesus disse assim:
para o nosso tempo, o final dos tempos, o tempo que nós vivemos. Ele diz: e vão surgir, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Surgirão, essa é uma marca dos nossos tempos, é a marca do tempo dos falsos profetas. Aliás, Jesus, ele denuncia tudo quanto é tipo de falsidade. E ele disse que surgiria. O que é um falso profeta? É alguém que fala em nome de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Pode um negócio desse? Alguém que fala de Deus, fala em nome de Deus, e não tem nada a ver com Deus. Tem um texto que diz assim: parece o cordeiro, mas fala que nem o dragão. Parece um cordeiro, mas fala que nem o dragão. E é isso que é falso profeta. Não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com Deus, e o final deles está já marcado. Louvado seja Deus. No mesmo capítulo 24 de Mateus, no versículo 23 diz: se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou está ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Aí muita gente pensa assim: ah, mas fulano de tal faz milagre, faz isso, faz aquilo. Irmãos, sinais e prodígios. Jesus disse que os falsos cristos e os falsos profetas fariam sinais, fariam prodígios, mentirosos, prodígios de mentira. Nem que for para contratar alguém, um ator para fazer, que foi curado. Certa vez apareceu acompanhando alguém na TV, alguém que apareceu 57 vezes dizendo que tinha sido curado, foi curado da cabeça, do braço, da perna, do rim, do fígado, do baço, todo dia está lá sendo curado. Alguma coisa está errada, é o mesmo? Tem algo errado nesse negócio. Não tem? Para pensar um pouquinho. Então, aqui a palavra do Senhor diz que surgirão muitos falando em nome de Jesus, usando o nome de Jesus, enganando a muitas pessoas. Então ele diz: tenha cuidado. Em Marcos capítulo 13, verso 21, que é o próximo Eu não vou ler todos os textos, né? Eu vou ler só o texto. Marcos 13. Vamos ler aqui. Marcos 13, 21 e 22. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. Amém? Se eles são falsos profetas, os seus sinais e prodígios também são falsos. Se eles são mentirosos, os seus sinais também são. Segundo aos Coríntios 11. Segundo aos Coríntios 11. Irmãos, sabe qual é a coisa de maior valor que você tem? Qual é a coisa de maior valor que você pode ter? Você sabe? Não troque por nada, né? Esse bem maior é a salvação da nossa alma. Não troque por nada dessa vida, nem por carro, nem por casa, nem por riqueza, nem por posição, nem por poder, né? Por nada, né? Porque Deus tem sempre o melhor para nós, e nós não devemos trocar Jesus por nada dessa vida, e cuidar da salvação da nossa alma como nós devemos cuidar, né?
Segundo aos Coríntios 11, versículo 13. Olha aqui, no tempo de Paulo, já tinha umas coisas estranhas lá. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros, os ministros de Satanás, se transfigurem, se disfarcem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Quando Paulo estava pregando, começaram a surgir pessoas se dizendo com autoridade apostólica, autodenominados, porque os apóstolos de Jesus foram aqueles que comeram com Jesus, andaram com Jesus, ouviram Jesus por 3 anos, estiveram junto com ele, foram testemunhas de tudo que Jesus fez, disse, falou e fez. Então esses eram os 12 apóstolos do Cordeiro. Quando Judas traiu Jesus, e ele era um apóstolo, os discípulos se reuniram lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Atos 1, e eles chegaram à seguinte conclusão: nós precisamos, Judas, ele traiu Jesus, caiu lá de cabeça num campo e suas entranhas se derramaram. E a Bíblia diz, a palavra de Deus dizia que outro tome o seu episcopado, tome o seu lugar. Então eles, para escolherem alguém para ficar no lugar de Judas, eles falaram: bom, precisamos de alguém que esteve conosco esses 3 anos, junto com Jesus, que ouviram tudo que Jesus fez e falou, para que ele seja feito apóstolo junto conosco, testemunhas do que Jesus fez. E aí apareceram Matias e José, Aí fizeram sortes, lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Matias, e ele foi contado com os 12 apóstolos. Mais tarde aparece o apóstolo Paulo. E Paulo, ele encontra Jesus no caminho de Damasco. E Jesus em pessoa aparece para ele numa luz resplandecente e fala pessoalmente com ele. As pessoas que estavam com ele também ficaram cheias de temor, porque perceberam que alguma coisa muito potente estava acontecendo, eles não sabiam o que era, mas eles também foram impactados por aquela presença. Não foi uma visão, Paulo não teve uma visão, eu tive uma visão de Jesus. Visão é dentro de você, visão é aqui dentro de você. Não, Paulo teve um encontro pessoal com o Cristo ressuscitado, que apareceu para ele e o chamou para ser apóstolo, e para ser o apóstolo dos gentios, e para ser uma testemunha para os gentios, e para fazer essa ligação e essa sistematização do Novo Testamento que Paulo escreveu nas suas cartas. Então Paulo era apóstolo. Mas no tempo de Paulo, lá onde ele estava pregando, surgiram falsos apóstolos. Gente que não tinha estado com Jesus e que se chamavam de apóstolos, reivindicavam para si essa autoridade apostólica que eles não tinham. Não é verdade? Como hoje em dia, os primeiros que apareceram, hoje em dia começou a surgir um movimento chamado movimento apostólico, que na verdade os primeiros que surgiram se autodenominaram. Eu podia falar aqui o nome de A, B, C e D, que se chegaram para si um belo dia e disseram: bom, então a partir de hoje eu sou apóstolo. E depois que eles se autodenominaram apóstolos, começaram a gerar uma fábrica de apostolado.
Mas isso é recente. Não vou citar nomes, mas se vocês quiserem em particular, eu falo o nome de todo mundo. Amém? Desses que se autoproclamaram apóstolos, e depois de eles se autoproclamarem apóstolos, começaram a nomear outros apóstolos. Teve um até que se denominou pai apóstolo, porque ele era pai dos outros apóstolos. Depois, não muito contente com isso, ele se autodenominou patriarca. Eu acho que a próxima nomeação vai ser de arcanjo. Talvez semideus, alguma coisa assim. Não é? Arcanjo, querubim, alguma coisa assim. Porque a sede de querer mostrar poder e de ser alguém poderoso e importante é tão grande, né, que essa figura nomeou a mãe dele, porque a mãe dele que disse que ele era o apóstolo, aí nomeou ela a apóstola do útero sagrado. Se vocês procurarem essas histórias, vocês vão descobrir do que eu estou falando, para vocês verem o tamanho da loucura. Mas Paulo enfrenta essa gente, porque eles aparecem lá querendo ser e querendo mandar que os outros, que eles tinham uma autoridade que Paulo disse que eles não tinham. Então Paulo os chama de falsos apóstolos, já no tempo de Paulo. Ele diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, se transfiguram em apóstolos de Cristo, eles se disfarçam de apóstolos de Cristo. E eles dizem que eles faziam sinais, e o apóstolo diz: não é maravilha, não é milagre, porque o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. E Paulo vai mais longe, ele diz: não é muito, pois, que os seus ministros, ele fala daqueles falsos apóstolos, que eram ministros, se diziam apóstolos e eram falsos apóstolos. Não é muito que os seus ministros se transfigurem, se disfarcem em ministros de justiça. Os ministros de quem? Ele diz que o Satanás se transfigura em anjo de luz. O Satanás, ele aparece que nem anjo de luz. Então não é muito, não é difícil para os ministros de Satanás se transfigurarem se disfarçarem de ministros da justiça, a fim dos quais vai ser conforme as suas obras, vão para o inferno. Porque eles, na verdade, não estavam ensinando a doutrina real de Cristo, o evangelho simples de Jesus, da salvação, da graça de Deus. Se desviaram, queriam levar a igreja para outro lado, para outras coisas. E o apóstolo Paulo resistiu, pois, a eles. 1 João 4,1. Vocês aguentam mais um pouquinho? Aguentam? Então vamos lá. Vou caminhar um pouco mais. 1 João 4,1. Ó. Aqui é João falando. O apóstolo João: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Não acredite em qualquer espírito. Ele diz: porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Apocalipse, agora nós vamos entrar, vamos ver o que Jesus fala aqui, Apocalipse, e aqui ele fala dentro, ele manda 7 cartas para 7 igrejas. Então não vamos dar tempo de nós estudarmos as 7 cartas das 7 igrejas, mas um dia a gente estuda as 7 cartas das 7 igrejas. Mas vamos ver o que ele disse, só alguns detalhes que ele disse. Apocalipse 2:2, ele mandou essa carta para a igreja de Éfeso. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho
e a paciência, e que tu não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Bom, o que Jesus disse ao anjo da igreja de Éfeso? Eu sei do teu trabalho, sei que você colocou à prova aqueles que se diziam ser apóstolos e não eram, mas tu os achaste mentirosos. Você descobriu que eles eram apóstolos de mentira, apóstolos mentirosos. É o que Jesus disse aqui, não é? Tenho a favor de você, o anjo da igreja de Éfeso, que você pôs à prova esses falsos apóstolos e você os achou mentirosos. Isso você fez certo. Teve coisa que ele fez errado, mas isso aqui estava certo. Apocalipse 2:9. Isso é a carta de Esmirna. Jesus falando à igreja que está em Esmirna. Eu sei as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Ele está falando com uma igreja, mas ele está falando que ali dentro tinha gente que se dizia cristão, se dizia salvo, e não eram, mas eram agentes do diabo, né? A blasfêmia daqueles que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. É difícil, né? Não? Mas Jesus que falou isso aqui para a igreja de Esmirna. No Apocalipse 2, 14 e 15, a igreja de Pérgamo, ao anjo da igreja de Pérgamo, no 14 diz assim: umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens os que lá seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem o sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Então tem coisa que Jesus não gosta. Uma delas é a doutrina de Balaão. Balaão, ele se dizia um servo de Deus, mas a ideia dele era ganhar dinheiro. Ele só queria ficar rico. E por essa ganância de dinheiro, ele vendeu, ele foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel quando vinha entrando na terra prometida. Mas como ele sabia que ele não podia, Deus proibiu ele de amaldiçoar, mas ele queria a recompensa, ele queria o dinheiro que aquele rei tinha oferecido para ele. Então ele ensinou aquele povo, falou o seguinte: você faz o povo pecar, que aí eles Deus vai se irar com eles, e aí você vai derrotar eles. Aí o que aconteceu? Balaão ensina a que ele colocasse tropeço, colocou lá prostitutas lá diante dos filhos de Israel, cultuais, para que os filhos de Israel comessem o sacrifício da idolatria e que se prostituíssem com aquelas prostitutas cultuais. E aí então Israel foi derrotado por causa disso, por causa do conselho do Balaão, que só pensava no dinheiro. Ele queria só dinheiro. Por isso Jesus diz: cuidado com esses balaões, né? Desse mais. Tem aqueles que seguem a doutrina dos nicolaítas. Qualquer dia eu falo aqui da doutrina dos nicolaítas. Mas também era alguma coisa que estava muito errado e que Jesus estava contra isso aqui. Doutrina de nicolaítas. Alguns dizem que existe uma corrente teológica que acha que alguém que chamava Nicolau que ensinou essa doutrina. Amém? Um dia eu falo sobre isso e sobre as várias interpretações dos nicolaítas. Apocalipse 2:20, na igreja de Tiatira, diz assim: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituem como do sacrifício da idolatria.
Então tinha ali uma falsa profetisa que ensinava o povo a pecar, que podia pecar à vontade, está tudo certo. Não está nada certo. Quem escolhe o caminho do pecado, escolhe o caminho da Jezabel aqui, que ensinava eles a se prostituírem e comer sacrifício de idolatria. Amém? Apocalipse 3:1, igreja de Sardo, Jesus falando, diz assim: ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Esse é um negócio complicado. Tem nome de que vive, e ele está falando aqui com a liderança. Está falando com a liderança da igreja de Sardo, ao anjo da igreja que está em Sardo, o mensageiro da igreja de Sardo. Você tem nome de que vive, mas na verdade você está morto. Morto como? Espiritualmente morto. Por isso, irmãos, nós temos que realmente, como diz lá no livro de Judas, que nós já pregamos outro dia aqui, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Hoje em dia nós vivemos num tempo que é diferente do tempo antigo. Antigamente, quando a gente pregava o evangelho, a gente dizia: procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Hoje em dia eu não falo mais isso. Eu não sei o que ele vai encontrar lá. Meu Deus do céu, tem tanta coisa enrolada, tanta coisa que a gente fica olhando e fala: meu Deus do céu, eu tenho que conhecer. Eu só mando para algum lugar se eu conhecer. Eu sei que lá tem evangelho, tem gente séria, então você pode ir. Senão não vai não. Amém? Apocalipse 3, do 15 ao 18, igreja de Laodiceia. Jesus diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: eu sou rico, estou enriquecido, não tenho falta de nada, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Ó, aqui é outro problema, né? Esse mensageiro, esse anjo da igreja de Laodiceia, ele dizia? Primeiro, que ele não era nem quente nem frio, estava para ser vomitado ou cuspido da boca. E ele dizia o que ele achava dentro de si: eu sou rico, estou enriquecido, não falta nada, e não sabes que você é um desgraçado. O que é desgraçado? É alguém que não tem a graça de Deus. Você está perdido, você está indo para o inferno, é um desgraçado, não tem a graça de Deus, é um miserável, porque não tem o bem mais precioso que a salvação da alma, e é um pobre, é cego e é nu, não sabe para onde vai e está nu. Mas ele chama ao arrependimento, né? Aconselho-te, pois, que de mim compres ouro provado com fogo, para que te enriqueças, vestidos brancos para que te vistas, e não se veja a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê zeloso e arrepende-te, né? Jesus está chamando ele ao arrependimento. Amém? Então, que nós precisamos ficar no evangelho simples. O evangelho de Jesus é simples, Jesus é simples. Amém? Nós não podemos nos deixar levar por subterfúgios, por gente que usa métodos para te cativar, para te levar para o seu lado, para trás deles, né? Mas nós devemos ficar com o evangelho, com a palavra de Deus, que é simples. Jesus é simples, e nós não nos deixamos levar por emoção, mas sim por fé. Amém? Nós somos guiados pela fé e não por emoção. E nós não voltamos às coisas, do passado, que já passaram e já foram também
como diz a palavra de Deus, já caducaram. Né? Tem muita gente que quer voltar para trás. Jesus certa vez disse do templo, ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando os discípulos falaram, olha que templo lindo, coisa linda, ele disse, vai cair tudo. Por que ele disse isso? Porque Jesus, a destruição daquele templo, na verdade pôs fim aos sacrifícios que eram feitos nele. A partir da destruição daquele templo, não fizeram mais sacrifícios, porque o sacrifício perfeito já tinha sido feito. Então aquele templo não poderia ficar de pé. Alguém fala, os romanos destruíram porque Deus mandou destruir. Ué. Porque era para parar o sacrifício. Porque o sacrifício perfeito já tinha sido feito. Então nós não podemos voltar às coisas do passado, que são sombras de Cristo, são sombras das coisas que Jesus faria por nós. Não vamos voltar aos primórdios, né? Aquelas coisas que Paulo já disse que Paulo disse assim, que uma nova aliança, Deus disse que ia levantar. Se é uma nova aliança, a velha aliança já passou. Ele disse, se ele prometeu uma nova aliança, é porque a velha aliança entrou em caducidade. E nós temos que ter esse entendimento. Senão, nós vamos voltar para trás. Vamos começar a seguir a arca da aliança, feita de madeira de compensar e pintada com coloridinho, não é de ouro. Vamos começar a copiar o judaísmo. Mas o pessoal do judaísmo não aceitou Jesus. Tem gente que agora quer ler o Novo Testamento em hebraico, explicado por rabino. Pelo amor de Deus, como é que eu vou voltar? O Novo Testamento foi escrito em grego, não foi escrito. E no tempo de Jesus, Jesus não falava hebraico, falava aramaico. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Agora tem um Novo Testamento em hebraico. Tudo bem para os pessoal lá que fala hebraico, tudo bem para eles, mas nós que estamos aqui não precisamos voltar lá. Ah, mas no Novo Testamento hebraico está escrito assim. Quem disse? Não é verdade? Amém? Tá certo, irmãos. Então é só para vocês ficarem assim, sabendo que você tem que defender a sua fé. Você tem que andar em Jesus, ficar em Jesus, no amor de Deus, e não ir atrás de qualquer vento de doutrina, de qualquer coisa que possa parecer chique, entendeu? E que você fique com o evangelho simples de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.